Graça e paz, irmãos. Hoje, com a graça do Senhor, nesse dia do Senhor, nós vamos continuar nossos estudos em Romanos, falando sobre a justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo, pegando os detalhes de que Paulo tem se utilizado para expor essa verdade, essa realidade a nós. Eu queria iniciar com a leitura, capítulo 4, a partir do verso 6. Só para relembrarmos o que foi tratado na semana passada, no último dia do Senhor. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Versículo 7: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então, meus queridos, na semana passada nós paramos no versículo 12 de Romanos 4. E vimos que nesse capítulo Paulo começa a apresentar a nós o quê? Exemplos daquilo que ele havia argumentado pela razão nos primeiros 3 capítulos dessa epístola. Então, dos versículos 1 ao 5, como nós vimos, Paulo nos dá o quê? Testemunho da justiça de Deus na vida de Abraão. Do versículo 6 a 8, ele mostra o quê? O testemunho da justiça de Deus na vida de Davi. Depois ele pega do 9 ao 12 e fala sobre o testemunho da justiça de Deus, independentemente do regime da circuncisão. Então agora, retomando a partir do versículo 13, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não vai interromper a sua argumentação, aquilo que ele está pensando, a sua linha de raciocínio. Pelo contrário, vai fazer o quê? Uma transição. Ele vai passar a considerar agora outros fatores pertinentes a quê? As provas sobre a justificação por meio da fé, contidas onde? No Antigo Testamento, onde ele vinha mostrando desde o versículo 21 lá de Romanos 3, onde ele disse: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus,
testemunhada pela lei e pelos profetas. Então ele está tentando provar o quê? Agora, por meio de exemplos do Velho Testamento, ele está querendo provar a justificação pela fé. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Pai, quão grande Tu és, ó Deus, e quão grande a salvação que Tu providenciaste a nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. Releva os nossos olhos e fixa-os no nosso Senhor Jesus Cristo. Fixa-os, ó Pai, em Cristo Jesus, naquela cruz. Ele que verteu o seu sangue, entregou-se por nós. Senhor amado, aumenta-nos a fé, para que possamos descansar em Ti, descansar nessa obra redentora. Não permita, ó Pai, que venhamos a criar outros meios, ó Pai, de ser justificados. Não permita isso, ó Pai. Não permita que venhamos a confiar em outras circunstâncias, em obras, em quaisquer coisas a não ser no Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, que essa fé seja pura, provinda de Ti, provinda do autor e consumador da nossa fé, de modo que possamos olhar para Ele e o Teu nome ser glorificado, Pai. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, a grandeza da Tua pessoa nessa manhã. Tu, que se fez conhecido como Deus de Abraão, possamos conhecer a Ti mais e mais, sabendo que Tu, quando Tu dizes, isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Que possamos crer em tudo que Tu falas, ó Pai, em tudo que Tua palavra nos revela, por meio do Teu Santo Espírito, com uma fé pura, uma fé total, uma fé confiante e plena na Tua presença, de modo que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, Pai. Pelos méritos de Cristo nós pedimos, amém. Então, irmãos, a mensagem de hoje, como o pastor iniciou o culto, o tema da mensagem de hoje é confiança firmada no Deus de Abraão. Nós vimos os versículos 11 e 12, irmãos, trecho que nós estudamos no domingo passado, a relação de parentesco que nós possuímos com Abraão, certo? Nós possuímos uma relação de parentesco com Abraão, nosso pai, por meio do que? Da fé. Então nós lemos no versículo 11: e recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda era o que? Incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse o que? Imputada a justiça. E pai de quem? Também da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então qual que é a ideia aqui, irmãos? O que nós temos diante de nós? Nós entendemos que nós somos o que? Filhos de Abraão. Somos nós filhos de Abraão. Por meio do que? Por meio da circuncisão? Não. Por meio da lei? Não. Por meio da quê? Das obras? Não. Por meio do sangue? Descendência carnal? Não. Por meio da fé. Agora, como descendentes de Abraão, o que nos foi assegurado? A mesma coisa que foi assegurada a ele. O que foi assegurado a Abraão? As promessas que Deus tinha feito, as promessas que haviam sido dadas a Abraão, essas foram asseguradas a ele. Ou foi assegurado a ele a recompensa pelo cumprimento da lei? O que foi assegurado a Abraão? Promessas ou recompensas? Estão percebendo? Esses são os pontos adversos que o apóstolo nos apresenta nessa passagem. Ele contrapõe o que? A lei à justiça da fé. A lei à fé. Paulo nos faz compreender, irmãos, que é por intermédio da fé que nós somos o que? Justificados em Cristo Jesus. Por intermédio do que? Da fé. Quando nós pegamos aqui o versículo 13, olha o que Paulo diz: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante o que?
a justiça da fé. Nós vemos aqui o seguinte, irmãos: lei, Abraão, promessa. Foi isso que Deus, é isso que Paulo está mostrando? É por meio da lei que Abraão alcança a promessa? Não, não tem como. Promessa e lei não se casam. O que se casa é recompensa e lei. Eu te dou uma lei, você cumpre, você será o quê? Recompensado. Promessa e lei não tem como. Se é promessa, já não pode ser por lei. Eu prometo algo a você, independentemente do que você faça ou deixe de fazer. Agora, o que Paulo está mostrando aqui? É lei, Abraão é lei, descendência e promessa? Também não. Também não, porque o problema está entre a lei e a promessa, não está se é Abraão ou se é a descendência. Quer seja Abraão, quer seja a descendência de Abraão por fé, lei e promessa não se casam. Só se casa o quê? Lei e recompensa, ou fé e promessa. Quer seja a Abraão, quer seja a sua descendência, essa regra continua sendo a mesma. Então aqui Paulo está novamente fazendo o quê? Uma alusão à linha cronológica dos eventos. Nós lembramos o quê? Que no versículo 10, o que Paulo disse? Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? No regime da circuncisão não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Nós vimos no domingo passado o quê? Que Paulo puxa essa linha cronológica de Abraão, da história de Abraão, e mostra que ele foi justificado antes mesmo de ser circuncidado. E agora ele vai fazer algo muito parecido. Se nós formos para Gálatas, abram comigo Gálatas 3,17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Olha que fantástico isso, irmãos. Paulo está se referindo à aliança feita entre Deus e Abraão, quando? No capítulo 15 de Gênesis. Logo depois que Abraão, é falado que Abraão foi justificado pela fé, Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança, ela pode ser abrogada pela lei? Ela pode ser quebrada pela lei que veio 430 anos depois? Não, não pode. Como que a lei pode desfazer a promessa que Deus já havia feito a Abraão 430 anos antes? Não tem como. Promessa é promessa. Ela não depende da lei. Ela não depende da performance daquele que recebeu a promessa, do resultado, das obras de quem recebeu a promessa. Não depende disso. Então não foi pela lei que a promessa foi concedida a Abraão ou a sua descendência como uma recompensa pelo seu desempenho. Não foi assim que aconteceu. Como que ele recebeu? Recebeu pela fé. Então a justiça da fé casa com o quê? Com a promessa. A justiça da fé casa sim com a promessa, tanto para Abraão quanto para com a sua descendência. Foi por meio do quê? Da justificação pela fé que a promessa foi concedida a Abraão. De que maneira? Gratuitamente. Isso é o quê? Graça. Gálatas 3,18 diz o seguinte: porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, como que Deus concedeu a justificação a Abraão, a justiça a Abraão, a promessa a Abraão? Pela fé.
E de que modo? Gratuitamente. Mas entenda, irmãos, de que promessa está sendo dita? Aqui no versículo 13 está sendo dito o seguinte: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Herdeiro do mundo, promessa de ser herdeiro do mundo. Isso diz respeito a quê? Quando nós voltamos lá para Gênesis, voltem lá comigo, Gênesis capítulo 15, verso 5. Gênesis 15, 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Por que Paulo fala herdeiro do mundo? Se nós analisarmos, irmãos, era nesse mundo que estava firmada a fé de Abraão? Ou era por este mundo que Abraão tinha firmado a sua fé no Senhor? A confiança e a esperança dele estavam depositadas em quem? Em Deus, mas visando esse mundo? Abram comigo também rapidamente em Hebreus capítulo 11 e veremos o que movia Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 9. Hebreus 11, 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele do quê? Da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Onde estavam os olhos de Abraão? Na promessa. Mas essa promessa não se limitava a este mundo. Então quando Paulo fala de herdeiros do mundo, o que ele está querendo dizer aqui com isso? Em Tito 3,4 diz o seguinte: quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificação está ligado com o quê? Com a herança do quê? Da promessa. É herança de uma promessa eterna. Quando se fala de herdeiro do mundo, está falando do quê? Que de todas as nações seriam abençoadas por Abraão. Todas as nações seriam abençoadas pelo descendente de Abraão, como Paulo fala em outro trecho, Cristo Jesus. Então está se falando do quê? Por Abraão todo mundo seria alcançado pela mensagem do Evangelho, e pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação seriam o quê? Alcançadas e receberiam a promessa feita a Abraão pela fé. Esse é o nosso consolo. Esse consolo está baseado no quê? Numa esperança, que é sustentado por o quê? Pelo quê? Por uma promessa, recebida de que maneira? Pela fé. Em Tito 2,3 nós lemos: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Olha que interessante. Nós começamos a estudar Romanos no capítulo 3, falando justamente da manifestação. Lembram? No capítulo 3,
versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Que justiça é essa? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lá atrás, sem lei, ele foi prometido pelo quem? Por quem? Pela lei e pelos profetas. E naquele momento Cristo havia sido o quê? Manifestado em carne, morto, ressuscitado e estava com Deus na glória. Agora Paulo está falando a Tito o seguinte: aguardando a bendita esperança, a manifestação do quê? Da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ou seja, haverá uma segunda manifestação. E essa segunda manifestação nós aguardamos o quê? Aguardamos essa bendita esperança. Essa bendita esperança. É assim que Paulo agora entra no versículo 14, dizendo: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Irmãos, herdeiros por meio da lei faz com que o quê? A fé seja anulada e a promessa seja o quê? Cancelada. Certo? É uma lei que determina um herdeiro? Ou um herdeiro está ligado a uma descendência? Está percebendo? Se os da lei é que são herdeiros, eles não são herdeiros. Eles são pessoas que merecem uma recompensa. A lei concede recompensa a quem merece, a quem a cumpre. Herdeiro, quem herda não é por meio da lei, herda por meio de um vínculo de descendência, um vínculo de parentesco. Se nós temos um vínculo de parentesco com Abraão por meio do quê? Da fé. Então, herança com lei já não se casa. Herança com lei faz com que a fé seja anulada e a promessa seja cancelada. A herança, ela só pode casar por meio do quê? Da fé. Porque é a fé que nos liga a Abraão, nesse vínculo de parentesco, por meio do descendente de Abraão, que é Cristo Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, cria-se esse vínculo com Abraão, e nós passamos a ser o quê? Herdeiros com ele da mesma promessa. Então, uma vez que nós somos herdeiros por meio da fé, não tem como a fé ser anulada. Pelo contrário, ela é confirmada, e a promessa é o quê? Ratificada. Em Gálatas 3:22 está escrito: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida a quem? Aos que creem. Essa é a realidade do Evangelho. A promessa é concedida a quem? A quem crê. A quem crê, irmãos. Em João 5:24 Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou do quê? Da morte para a vida. É interessante como Jesus mostra: aquele que crê, né, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vocês vão ver que é uma relação com quem? Com Deus Pai. É Ele quem faz a promessa a Abraão. É Ele quem promete a Abraão. E a promessa consiste em quê? No seu descendente, Cristo Jesus o Senhor. Quando cremos que Cristo Jesus o Senhor é a dádiva de Deus, a promessa concedida a nós, para quê? Para que sejamos justificados, nós passamos a ter a vida eterna. Não é algo que teremos, nós temos. A promessa, ela é concedida ao que crê. Ela já é entregue, já é dada. E aí Paulo vai para o versículo 15: porque a lei suscita o quê? A ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E aí ele faz uma comparação, por quê? Por quê? Porque são os da fé que são herdeiros, os da fé que têm a promessa. Por quê? Porque a lei não dá promessa, a lei não gera nada, ela só recompensa aquele que a cumpre.
E diante do pecador, como nós somos pecadores, vendidos ao pecado, escravos do pecado, se buscarmos justificação por meio da lei, o que acontece conosco? Só suscitaremos o que? Ira diante de Deus. Essa é a questão. A questão não é que nós não conseguimos angariar justiça diante de Deus por meio das obras, por meio da lei, não. O problema é que por meio da lei, por meio das obras, você consegue o quê? Mais ira sobre a sua cabeça. É esse o ponto. Como que você consegue fugir da ira, suscitando mais ira? Como que conseguimos fugir da ira de Deus, levando a Deus a mais ira? Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Por meio dela nós suscitamos mais ira em Deus, suscitamos santa ira no Senhor. Por quê? Porque aqui o foco, meus queridos, não é a lei. Porque por meio da lei fica evidente o quê? O pecado. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. E se somos pecadores, a gente só pode o quê? Suscitar mais ira em Deus. O foco aqui é o quê? A fé. É a fé. Pois onde não há lei, não há transgressão. Olha isso, irmãos. A fé passa a ser o quê? Validada por meio da promessa. Ela passa a ser validada e a promessa passa a ser o quê? Revigorada. Onde? Fora da lei. Fora da lei. De maneira que por intermédio da fé, o que acontece? Nós passamos a ser herdeiros. Nós, os herdeiros, podemos receber o quê? A promessa divina. De que maneira? Gratuitamente. Por quê? Porque se não fosse por intermédio da fé, fosse por intermédio da lei, não seríamos herdeiros e não poderíamos receber a promessa, mas sim poderíamos receber o quê? Uma recompensa, um salário. Isso não foi isso que aconteceu com Abraão. Não foi isso que aconteceu com Abraão. Então, nesse primeiro ponto, irmãos, nós tratamos do quê? Do testemunho da justiça de Deus em oposição à lei. Porque a justiça de Deus, ela é por meio da fé. E ela está em clara oposição à lei. Como o pastor William iniciou o culto, não é uma questão de colocar um pouquinho de lei, um pouquinho de obras na graça. Não se juntam, é água e óleo, não se ligam. Elas são completamente opostas, a lei e a fé. Agora nós entraremos no segundo ponto, o testemunho da justiça de Deus na descendência de Abraão. Quando chegamos no versículo 16, olha o que Paulo diz: essa é a razão porque provém do quê? Da fé e não da lei, não das obras, mas da fé, para que seja segundo o quê? A graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então nós vimos como a lei suscita a ira de Deus, por causa da transgressão. Desse modo a lei desconhece o quê? A graça. Essa é a razão porque não pode ser da lei, mas sim por intermédio do quê? Da fé. Pois a fé, é pela fé que nós podemos nos relacionar com Deus. De que modo? Em graça, gratuitamente. É pela fé que a graça misericordiosa de nosso Deus, é por meio disso, da fé, na graça misericordiosa de nosso Deus, que nós nos apropriamos do quê? Da promessa. E como descendentes de Abraão, como herdeiros de Abraão, não segundo o que? A lei, mas segundo a graça, nós podemos permanecer firmes na promessa de Deus. A fé e a graça, elas são coerentes com a herança da promessa. Estão percebendo?
Fé, graça, herança, promessa. Se você tirar um desses 4 pilares aqui, cai tudo por terra. Mas a lei e a herança da promessa são o quê? Contraditórias. É isso que Paulo está mostrando. Agora, observem que interessante o que Paulo faz aqui. Ele faz um paralelismo muito semelhante ao que ele fez no versículo 11 e 12. Lembram do versículo 11 e 12? Que nós lemos inclusive hoje. O que ele faz? Ele diz o quê? Que Abraão era pai de todos. De todos quem? Os que creem. Tanto incircuncisos quanto circuncidados. Lembram disso? Ele é pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado o quê? A justiça, no versículo 11. Em versículo 12 ele diz: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Agora no versículo 16, olha o que ele faz. Ele diz o seguinte: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência de Abraão. Toda a descendência, firme a promessa de quê? De que é pela fé, segundo a graça, que a promessa é alcançada. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Olha que interessante. Ele mostra que Abraão também é pai de quem? De quem estava no regime da lei e de quem está no regime da graça. Mostrando o quê? Que a promessa era alcançada tanto antes, sobre quem estava debaixo da lei mosaica, ela era alcançada como? Pela fé. Ela nunca foi alcançada pela lei. A promessa nunca foi adquirida pela lei. Os herdeiros de Abraão, os descendentes de Abraão nunca foram aqueles somente pelo sangue. Não, mas pela fé. Então ele mostra, do mesmo modo que ele mostrou lá atrás, que Abraão é pai, tanto dos circuncisos como dos incircuncisos. Aqui ele mostra que Abraão é pai, tanto daqueles que estavam sob o regime da lei, como os que estão agora sob o quê? O regime da fé. Fé. Porque os que estavam sob o regime da lei também tinham que crer para alcançar a promessa. E desse modo, Paulo então entra no versículo 17, dizendo: porque está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha que fantástico isso, irmãos. Por pai de muitas nações, Abraão foi constituído. Esse trecho em parênteses começa no versículo 16, onde diz o seguinte: porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Ele é pai de todos nós. Todos nós quem? Os que cremos. Todos nós que por fé nos tornamos o quê? Descendentes de Abraão. Por pai de muitas nações de constituir. Por quê? Porque de todas as nações, línguas, povos e nações, tribos, povos e nações, o que aconteceu? Deus tem os seus, trouxe os seus, e esses creram. Agora olha que interessante aqui no versículo 17: perante aquele no qual creu. Perante quem? Perante Deus. No versículo 16, antes daquele trecho entre parênteses, está falando: a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Pula, vai para o 17. Perante aquele no qual creu. Abraão teve fé. Perante quem? Deus. Aquele no qual ele creu. Em quem que ele creu? No Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós temos aqui 2 pontos fundamentais.
Em quem Abraão creu? No Deus de Abraão. Em quem ele creu? No Deus da promessa. Foi nesse Deus que ele creu, perante aquele no qual creu. Que Deus é esse? Primeiro ponto, o Deus que vivifica os mortos. Voltem comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo... Vamos voltar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. O seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Irmãos, quando Paulo cita no versículo 16, ou melhor, 17, esses atributos de Deus, o Deus que vivifica os mortos, e o Deus que chama a existência as coisas que não existem, ele está falando, está mostrando o quê? O relacionamento de Deus com Abraão. O que aconteceu com Abraão? Um pouco mais adiante, nós vamos ver na história de Abraão, depois que ele foi justificado pela fé, que Deus realiza a sua promessa. Ele traz à existência as coisas que não existiam. Ele traz à existência Isaque, que não tinha a mínima condição de existir. E ele também faz o quê? Ele é um Deus que vivifica os mortos. Ele manda Abraão sacrificar Isaque, com uma tipologia de Cristo, mostrando o quê? Que ele é o Deus que chama os mortos à vida, que vivifica os mortos. Então nós temos aqui em Hebreus 11, mostrando o quê? Que Abraão, naquela circunstância diante de Isaque, ele sabia que Deus era poderoso para quê? Para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Por que Deus teria que ressuscitar Isaque dentre os mortos? Porque a promessa havia sido feita, e a confiança de Abraão em Deus era tão grande, que ele sabia o que? A promessa foi feita, a promessa foi cumprida, mas calma aí, agora eu vou ter que sacrificar o meu filho? Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Por quê? Porque ele prometeu. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Esse é o Deus que pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Não é isso que diz Mateus 3,9? Ele pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Então os filhos de Abraão são os filhos do quê? Pela fé. Pela fé, por quê? Em Romanos 8,11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos fará o quê? Vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quem está falando aqui? Está falando do Deus que vivifica os mortos, mostrando o quê? Que a herança, ou melhor, a descendência de Abraão seria o quê? Uma descendência de mortos vivificados. Mortos vivificados. Essa é a nossa situação. Mortos vivificados. Do mesmo modo como Cristo Jesus morreu para pagar a nossa culpa, pagar a nossa dívida, ele foi o que? Ressuscitado, como o que? Esperança do cumprimento da promessa.
Não há salvação em Cristo Jesus se Ele não é ressuscitado. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, mártir, que não ressuscitou, sua fé é vã. É a ressurreição que torna o quê? A obra de Cristo perfeita, aceitável a Deus. É isso que mostra o quê? Que Deus aceitou o seu pagamento. E é por isso que está mostrando aqui o quê? Ele é o Deus que vivifica quem? Os mortos. Ele é o Deus que nos vivifica. É pela fé no Deus que vivifica os mortos que nós passamos o quê? Dessa vida, da morte na realidade, para a vida. Abram comigo em João capítulo 5, verso 21. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Estão percebendo? Passou da morte para a vida. Quem crê no Filho, quem crê naquele que enviou o Filho, tem a vida eterna. Não vai entrar em juízo. Significa o quê? Que ele foi justificado, mas passou do quê? Da morte para a vida. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que aconteceu conosco? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Abram Efésios 2:1. Creia, irmão. Creia. Creia. Você já recebeu vida em Cristo Jesus. Você já foi ressuscitado em Cristo Jesus. Então creia, é uma questão de crer. Em Efésios 2:1, Ele nos deu vida estando o quê? Vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, não é? Ele vos dará vida, Ele vos deu vida. Vocês estavam em que situação? Mortos nos seus delitos e pecados. E aí ele continua, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, o que Ele faz? Nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu, não nos dará, nos deu vida. É pela graça que somos o que? Salvos, e juntamente com Ele já nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, essa é uma situação posicional que nós ocupamos hoje. Não é que teremos vida, não é que ressuscitaremos, não é que nos assentaremos. Nós já estamos nessa posição em Cristo Jesus. Então a ordem é: creia no Deus que vivifica os mortos. Por que nós ainda estamos apegados às obras que nós realizamos? Por que ainda estamos apegados naquilo que fazemos ou deixamos de fazer? Por quê? Essa é a nossa posição diante do Senhor nosso Deus, o qual? Vivos. Éramos mortos, estamos o quê? Vivos. Estávamos mortos, estamos o quê agora? Ressuscitados. Estávamos afastados de Deus, agora estamos onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Então, como Abraão, creia no que o Senhor fez por você.
creia que Ele fez de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Creia. Creia. Até quando nós vamos nos deixar tomar pelo pecado? Até quando vamos viver uma vida medíocre, uma vida cristã medíocre, confiando nos nossos próprios esforços, nas nossas próprias obras? Até quando você não vai descansar no Senhor e crer naquilo que Ele já fez por você e na posição que você já ocupa em Cristo Jesus? Até quando? E aí o segundo ponto, Ele não é somente o Deus que vivifica os mortos, Ele também é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Inicialmente, irmãos, nós podemos entender que Paulo está fazendo aqui a alusão à criação. Ele está nos remetendo à criação. Por que a criação? Em Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas que são invisíveis. E aí nós temos o relato de Gênesis 1:3 dizendo o quê? Disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz veio da onde? Ela passou a existir de coisas que não existiam. Então Ele chama a existência coisas que não existem. Esse é o primeiro ponto, mas não podemos parar aqui. A melhor tradução do grego para esse trecho seria: chama as coisas que não existem como se existissem. Olha que interessante isso. Chama as coisas que não existem como se elas existissem. Ou melhor, as coisas não existentes, elas são consideradas como existentes. Essa é a relação dessa frase. Então o Deus que chama à existência as coisas que não existem é o Deus que faz as coisas, que considera as coisas não existentes como já existentes. Então a promessa de Deus para Abraão, ela ainda não existia. Era uma promessa, mas como havia sido determinada por Deus, aquela promessa era chamada por Deus como se já tivesse existência. É essa a realidade. Quando Deus promete a Abraão, Abraão vê aquilo como uma promessa já realizada, já concretizada. Irmãos, se eu prometo alguma coisa a vocês, vocês devem duvidar. Porque eu sou o quê? Mutável, além de pecador e tudo mais. Eu mudo de opinião, muitas vezes eu sou inconstante. Então qualquer promessa que eu faço, você pode ter uma certa porcentagem de dúvida de que ela será realizada. Agora, se Deus faz uma promessa, a promessa dele pode ser considerada como já realizada. Não é uma promessa que vai acontecer, é uma promessa que já aconteceu. É a respeito disso que Hebreus 11:1 vai falar e vai descrever a fé, mostrando que a fé é a certeza das coisas que você espera, é a convicção de fatos que você ainda não vê. É essa a fé justificadora, é essa a fé de Abraão. Ele tinha convicção de coisas que ele ainda não estava vendo. Ele tinha certeza de algo que ele estava o quê? Esperando. Porque no tempo onde Abraão estava preso, na linha temporal, ele não via. E ele esperava. Mas para Deus, diante da palavra de Deus, já era algo que concretizado, algo realizado. Então quando Deus, o Senhor nosso Deus, anuncia alguma coisa, isso há de acontecer, e acabou. A certeza na realização futura é tão garantida que ela é considerada como algo que já existe naquele momento. É uma questão somente o quê? Temporal.
ela já existe. Isso é fé. Essa é a fé que Abraão tinha depositado no Senhor. A fé no Deus que chama à existência as coisas que não existem. A fé no Deus que considera aquilo que Ele promete como algo já concretizado, algo já realizado. Essa é a realidade, irmãos. Por isso que Romanos 6,4, abram comigo Romanos 6, versículo 4. Olha o que Paulo está falando. Uma vez eu li um livro, faz muito tempo, eu nem lembro o nome do livro. Eu lembro que isso aqui ficou marcado na minha mente. Romanos capítulo 6 está falando dos benefícios, das misericórdias, da promessa que nós recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui no versículo 4 fica muito evidente, Paulo diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Percebam, Paulo disse: fomos, isso já aconteceu, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como que eu ando em novidade de vida? Crendo que eu já recebi a promessa. E se eu já recebi a promessa, eu sei que eu já morri com Cristo, já fui ressuscitado com Cristo, e agora eu tenho uma novidade de vida, na qual eu vivo diferente de quando eu não tinha essa promessa. Se outrora eu era escravo do pecado, agora eu sou o quê? Livre do pecado. E se nós vivemos uma vida medíocre no que diz respeito à santificação, é porque você não crê, não porque você não faz. Não porque você não faz. Santificação, ela é obtida por meio do quê? Da fé, assim como a justificação. Só que o resultado dela é por meio do quê? O resultado dela é evidente por meio das obras. Só que uma vez conquistada essa justificação, recebida essa justificação por meio da fé, eu quero viver em novidade de vida. Essa que é a diferença. Então Paulo está falando: creia para que você possa viver em novidade de vida, e seja certo de que você já obteve todas as promessas que você tinha, que você tem em Cristo Jesus. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Versículo 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, olha aqui o certamente da fé, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que interessante, nós já morremos com Cristo. Agora creia que semelhantemente você o que? Será ressuscitado com Cristo Jesus. A glorificação está garantida em quem? Em Cristo Jesus. Entendam, uma vez que nós cremos, a salvação nos está garantida. Que salvação? Justificação, santificação e glorificação. Isso já foi nos concedido. Você já está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Isso quer dizer o quê? Que você já foi glorificado. Essa é a realização da promessa. Não é o seguinte, será que eu vou para o céu? Será que eu sou salvo? Hein, irmã Valéria, será que eu sou salvo? Hein, Maria? Estão percebendo? Se você foi unido com Ele na semelhança de sua morte, certamente o será na semelhança da sua ressurreição. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos salvos. E quando se fala de estar salvo, você já está justificado, você está santificado, você está glorificado em Cristo Jesus. Agora, ande em novidade de vida. Não viva agora
tentando o quê? Pagar, recompensar, retribuir, reembolsar a graça de Deus. Não viva em novidade de vida, porque você já foi salvo. É o contrário. Por que nós, enquanto estávamos nas igrejas pentecostais, a gente era muito mais ativo do que somos agora? Essa foi a pergunta que um irmãozinho fez para mim ontem. Por quê? Eu estou frustrado agora. Porque antes eu acontecia lógico. Você fazia e acontecia, buscando ser justificado, buscando ser santificado, buscando ser glorificado. Você fazia e acontecia, buscando o quê? Ser recompensado por Deus com a salvação. Era isso que você fazia. Mas aquilo, se hoje te traz frustração, naquela época trazia o quê? Um sentimento de escravidão, porque você não sabia se você estava salvo ou não. Era agora estou salvo, daqui a pouco não estou salvo, daqui a pouco estou salvo, daqui a pouco eu não estou salvo de novo. E vivia esse inferno. Agora, como que é a vida em Cristo Jesus? É o contrário. Você creu, você sabe que você está justificado pela graça do nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário por você, pagou as suas dívidas, pagou os seus pecados. Agora o que? O amor de Cristo que te constrange. Então, se você não faz, se você não vive em novidade de vida, se você não tem boas obras, é porque, por quê? Porque você não tem ânimo para isso? Não, é porque você ainda não viu a grandeza do Evangelho, a grandeza da obra de Cristo Jesus que é realizada na cruz por você. É isso, é por isso que você não vive uma nova vida, não vive novidade de vida. Porque se você estivesse vendo o que Cristo Jesus fez por você, e a salvação que você conseguiu, sem mérito algum, unicamente pela graça de Deus, você seria eternamente grato, e viveria constrangido pelo amor de Deus, em Cristo Jesus, por você. Por que vivemos uma vida apática? Porque nós não olhamos para Cristo, é por isso. Não é porque você não faz ou deixa de fazer, não é por aquilo que você faz, é porque você não está olhando para Cristo. É por isso que você está sendo o quê? Muitas vezes vivendo numa apatia. Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Por que a gente está olhando para a gente e vivendo uma vida medíocre? Porque nós não estamos olhando para Cristo. Se olhássemos para Cristo, nós estaríamos o quê? Alegres, rejubilantes, felizes por aquilo que Ele fez por nós. Estaríamos alegres, rejubilantes, felizes, porque nós somos o quê? Fomos eleitos, escolhidos por Deus, e recebemos de Deus o maior de todos os presentes, o maior de todos os dons, o Filho amado dEle, crucificado na cruz por nós. Por que vivemos uma vida medíocre? É pelo que você faz ou deixa de fazer? Não, é porque você não está olhando para Cristo Jesus o Senhor. É por isso. De maneira que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Essa é a questão. Você crê nisso? Ou você não crê? Você crê com aquela fé que tem a certeza daquilo que virá, com aquela fé que está convicta das coisas que ainda não vê. Nós ainda não vemos nós glorificados. Alguém vê aqui você se vê glorificado? Não, mas entenda que diante de Deus você foi justificado. Você não tem mais pecado. Não há mais pecado. Está entendendo? Por que vivemos uma vida medíocre? Quando nós somos separados, nós nos separamos com nossos pecados, o que nós devemos fazer? Confessa-o, arrependa-te, confesse-o e creia no Senhor Jesus Cristo. Creia. Eu estava falando um dia desse para um irmão. O irmão falou assim: será que eu sou convertido? Será que eu não sou? Eu falei: meu Deus do céu, até quando você vai ficar questionando isso? Até quando você vai ficar questionando da sua esposa, do seu marido, se ele é convertido ou não?
Pelo amor de Deus, creia. Porque se a pessoa não creu ainda, qual é a pregação para ela? Creia. E se ela é um crente que está desviando os olhos de Cristo, qual é a pregação para ela? Creia. Então não interessa se ela é crente ou não é crente, se ela é convertida ou não é convertida. Até quando vão ficar fazendo esse julgamento patético, ridículo, inclusive conosco mesmo? Será que eu sou convertido? Será que eu não sou? A questão é, se você é convertido, é porque você creu. Não é isso? Não é isso. Se você foi alcançado pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque você creu. O Pai te conduziu à fé. Então, quer você seja um ímpio, creia. Quer você seja um crente, continue crendo. A mensagem é sempre a mesma, irmãos. A mensagem é sempre a mesma. O problema é que nós tiramos os olhos da nossa incredulidade e queremos começar a fazer coisas para agradar a Deus. Isso que é o inferno. Até quando viveremos esse inferno da opressão, do jugo das obras, da opressão, do jugo da lei, do faça e não faça? Faça que você vai se sentir melhor, você vai ser mais bem-aventurado. Você não vai olhar tanto para você mesmo. Não é faça para você não olhar para você mesmo, é creia para você não olhar para você mesmo. Creia. Creia. O problema nosso não é o que fazemos ou deixamos de fazer, é que nós somos incrédulos. Incrédulos. Então a ordem é: creia. De outra maneira, o que nós fazemos? Fazemos de Deus um mentiroso. 1 João 5,10 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz o quê? Mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Irmãos, não existe maneira mais plena de glorificarmos a Deus do que o quê? Crendo. A gente coloca na cabeça que as coisas que nós fazemos aqui glorifica a Deus. O que você não faz por fé é pecado. Ou seja, o que glorifica a Deus é a fé e não o que você faz ou o que você deixa de fazer. Porque se você fizer sem fé, é condenação. Se você fizer com fé, é porque é a fé que foi aceita. Então não existe melhor maneira de glorificar a Deus senão por meio do quê? Da fé. Fé. A fé faz de Deus o quê? Um Deus santo, justo e verdadeiro. A fé reconhece Deus em todos os seus atributos. E a incredulidade? A incredulidade faz de Deus mentiroso e joga Deus por terra, fazendo-o igual a nós. Essa é a situação. O cerne da vida cristã é a fé. A fé em quem? No Senhor nosso Deus. Nós não andamos pelo que nós vemos, mas baseados no que Deus diz. Em 2 Coríntios 5,6 diz o seguinte: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Irmãos, se vocês olharem para vocês, e diante dessa visão, vocês perceberem quão pecadores vocês são, e isso desanimar vocês, e fazer com que a fé de vocês enfraqueça, é porque vocês não entenderam a realidade do que Cristo Jesus fez na cruz por você. A nossa reação, a reação daquele que creu realmente na justificação por fé em Jesus Cristo, tem que ser o contrário. Eu olho para mim e vejo a miséria do meu pecado, e é isso que me dá o quê? Mais alegria em Cristo Jesus, mais segurança em Cristo Jesus, porque eu sei que tamanha condição medíocre, miseravelmente pecadora, é que torna a graça muito maior. Não é isso que Paulo falou?
A graça se torna superabundante. Por quê? Porque quando você olha para você, você fala assim: quanta miséria eu tenho. Aí você percebe quão grande foi a graça de Deus em Cristo Jesus em favor de você. Esse é o motivo pelo qual nós devemos o quê? Nos alegrar. Estão entendendo? Mas na sua cabeça passa o quê? Se eu me alegrar ao ver a quantidade de pecado que eu tenho, eu vou viver uma vida dissoluta. Você ainda não entendeu a justificação. Porque se realmente você vê a quantidade de pecado que tem dentro de você, é a mediocridade da sua vida nojenta, miseravelmente pecadora, você vai alegrar-se pelo que Cristo fez por você, e do modo como Deus pôde te eleger, sendo você inimigo dele. Isso vai fazer com que você fique, além de alegre, você fique grato pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, constrangido pelo amor dele, e constrangido por esse amor, você vai querer viver o quê? Em novidade de vida. Até quando vamos ficar alheios à verdade da justificação pela fé? Até quando? A fé é o cerne da vida cristã, irmãos. Nós não andamos pelo que vemos, mas por fé. Em Romanos 8, 24, podem abrir, Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Olha o que Paulo fala, irmãos. Na esperança fomos salvos. Paulo não está falando assim, porque na esperança seremos salvos. Ele diz: ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se nós esperamos, estamos esperando o que não vemos. Se você está vendo, você já não está mais esperando, você já recebeu. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É por isso que agora a gente entra no versículo 18. Olha o que diz o versículo 18 de Romanos 4. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Isso é incrível, irmãos. Por que esperando contra a esperança? Ele está esperando algo que é certo, algo que é real, algo que já existe, porque ele creu no Deus que considera as coisas que não existem como já existentes. Então ele está esperando com o quê? Com fé, com certeza, mas contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque nós vivemos na esperança, mas as nossas esperanças, percebam isso, as nossas esperanças, elas não flutuam. As nossas esperanças, elas estão baseadas no quê? Em fundamentos, correto? Eu espero que daqui 6 meses eu consiga arrumar meu carro. Mas por que uma esperança? Não consigo fazer agora, mas pode ser que até lá eu tenha o quê? Subsídios para levar isso adiante. Correto? Eu espero poder casar no ano que vem. Ah, legal. Por que você espera? Porque agora eu estou com meu noivo, agora eu estou com a minha noiva. Porque se não tivesse um noivo, não tivesse a noiva, não teria esperança em casar ano que vem. Não é isso? Ou seja, quando surge a esperança, ela está fundamentada em quê? Em fatos. Ela está fundamentada em realidades concretas, que podem tornar essa esperança real e plausível. Abraão, esperando contra a esperança. O que está dizendo aqui? É como se eu dissesse o seguinte, mês que vem eu serei um homem rico. Baseado no quê? Em nada.
Eu sou uma pessoa muito esperançosa. Tem algum subsídio para isso? Não. Nem jogar eu joguei. Não é? Quem der, né? Se tivesse jogado na loteria, quem sabe? Mas não tem nada concreto que vá chegar a essa realidade. O que Abraão faz? Ele espera contra a esperança. Quando ele olha para si mesmo, quando ele olha para Sara, quando ele olha para as circunstâncias da vida dele, da vida da Sara, tinha condições dele falar o quê? Eu vou ter um filho? Sem chance. Esperança contra a esperança. Ele estava esperando contra a esperança. Mas desse modo foi que ele creu. Então, se nós esperamos o que não vemos, é com paciência que nós o aguardamos. Não é isso? Como que é a nossa vida hoje? Nós estamos crendo no Deus que chama existência as coisas que não existem, no Deus que considera como existente algo ainda não existente. Você crê nesse Deus? Você crê no Deus que diz o seguinte: você está salvo, você tem a vida eterna? Você acredita nesse Deus? Mesmo olhando para você e vendo a sua circunstância, a sua condição, a sua miserabilidade, a sua falência, a sua miséria, você crê nesse Deus, no Deus que considera como existente algo que ainda não existe? Isso é que é salvação, irmãos. Você crê que você está salvo em Cristo Jesus, ainda que você olhe para você e fala assim: meu, que miséria que eu estou. Por isso que o justo viverá por fé. A vida do cristão é uma vida de fé, hoje, amanhã e sempre. É disso que Paulo está falando a respeito de Abraão. Ele creu para vir a ser o quê? O pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. De que modo será a descendência de Abraão? Será como ele. Como? Vão crer no Deus que vivifica os mortos, vão crer no Deus que traz à existência as coisas que não existem, vão crer de modo completo, entregando-se completamente a esse Deus que disse e há de cumprir. Como que será essa descendência de Abraão? Eles vão crer, eles vão esperar contra a esperança. Você é filho de Abraão ou não é? Você é filho de Abraão ou não é? Você creu no Senhor Jesus Cristo ou não creu? Se você não creu, creia. Creia. Não fique se perguntando: será que eu sou crente? Será que eu não sou crente? Não interessa. Creia mais hoje, creia mais amanhã. Confesse seus pecados, arrependa-se dos seus pecados e peça ao Senhor: tenha misericórdia de mim, pecador. E diga ao Senhor: eu creio, mas aumenta a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade, e continue crendo hoje, amanhã e sempre. É essa que é a vida cristã. Isso que é vida cristã. O que é vida cristã? Crer. Creia no Senhor Jesus Cristo. Você creu? Glória a Deus, continue crendo. Você não creu? Creia. Queria concluir agora lendo 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mas, meus irmãos, por favor, creiam no que vocês estão lendo. Leia crendo no que Deus já fez por você em Cristo Jesus.
1 Pedro 1,3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós fomos regenerados. Agora existe uma viva esperança dentro de nós, porque nós não olhamos para nós mesmos, mas para Cristo Jesus nosso Senhor. Existe o que? Nós somos regenerados por uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Ou seja, você é descendente de Abraão, você é herdeiro pela fé em Cristo Jesus de uma herança incorruptível. Para Deus isso já aconteceu, isso já existe. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Creia nisso. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Olha que interessante. Você já foi salvo, mas essa salvação será revelada no último tempo. Você já foi salvo, regenerado, mas você é o que? Guardado pelo poder de Deus, mediante o que? A fé. Estão percebendo, irmãos? Vamos parar de mediocridade. A nossa vida está medíocre demais. Por quê? Por causa da sua incredulidade. 6, nisso exultais, embora no presente por breve tempo. Olha o que está falando aqui. Nisso exultais. É nisso que nós depositamos a nossa esperança. É nisso que está a nossa alegria. A nossa alegria e a nossa exultação não está naquilo que você faz, ou naquilo que você deixa de fazer. Não é nisso. É no que Cristo fez por você, e naquilo que está reservado para você na eternidade. É nisso que exultais. No que? No bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já fez tudo por nós. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Percebam, como que eu me alegro diante de, no presente, agora, nesse momento, eu ser contristado por várias provações. Quem está falando aqui, irmãos? Embora no presente momento, hoje, eu seja tentado por pecados tão vis e desprezíveis, tão ridículos, por coisas absurdas, por coisas que tiram minha paz, por coisas que tiram minha tranquilidade, que mexem na minha fé, eu tenho que exultar. Nisso exultais, no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Está entendendo o que Pedro está falando aqui? Exultem, alegrem-se. As provações de agora, as tentações que você tem passado, isso não pode mexer com a exultação da glória e da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Não pode. Tem sim que nos levar ao arrependimento, à confissão, ao quebrantamento, mas não pode mexer com essa alegria, porque essa alegria não depende de mim, depende dEle, do que Ele fez por mim. Mas embora no presente por breve tempo, se necessário, vós sejais contristados por várias provações, continue exultando naquilo que Ele fez por você. 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, não o valor daquilo que você tem feito, não o valor daquilo que você tem realizado, não o valor daquilo que você tem executado, nada disso importa, mas seja, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Vocês percebem que a gente não vê a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo nessa escala de valores, muito, mas muito mais preciosa do que o ouro perecível.
mesmo quando apurado por fogo, redunde em quê? Em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, e no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Quem está exultando com alegria indizível e cheia de glória? Mesmo não vendo o Senhor Jesus Cristo, mas sabendo o que nos está reservado por meio dele nos céus. Quem que está exultando? Quem? Você está procurando exultação por meio daquilo que você está fazendo? Meu Deus do céu! Quem que goza de uma alegria indizível e cheia de glória? É aquele que aguarda a revelação de Jesus Cristo e que não está confiado em si mesmo, mas está confiado naquilo que Cristo fez por ele. E aí ele continua, vou voltar um pouco. 8, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Estão percebendo, irmãos? Não adianta você chegar para mim e falar assim: ó, eu tenho certeza da minha salvação. É mesmo? É, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Oh, que maravilha, que graça, que algo fantástico. Sua vida é uma vida de alegria indizível e cheia de glória? Não, você não entendeu o que Cristo fez por você. Você não entendeu. Nas nossas reuniões de oração, muitas vezes nós temos confessado os nossos pecados, porque eles nos incomodam, mas não porque eles ofendem a glória de Deus, não porque eles levaram o nosso Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. A gente confessa hoje como se fosse um AA, Alcoólicos Anônimos. Estou colocando para fora aquilo que está me incomodando. Não! O pecado está te levando ao arrependimento, à dor, está mostrando para você quão injusto você tem sido com aquela maravilhosa obra que Cristo fez por você, quanto você tem aviltado a glória de Deus por meio dos seus pecados. Não está vendo isso? Não, então fica quieto, nem fala nada dos seus pecados, porque o pecado tem que ser confessado, e confessado a partir de um arrependimento. A partir do arrependimento, por quê? Porque nós estamos ofendendo a glória de Deus, nós estamos indo contra quem Deus é, jogando por terra o que Cristo fez. Agora, confessemos nossos pecados, sim. Em que situação? Reconhecendo a nossa miséria, mas exultando com alegria indizível, cheia de glória, sabendo que esse pecado já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo, e que agora você, constrangido pelo amor dele, você quer viver uma vida cada vez mais santa. É por isso que nós passamos meses e anos confessando os mesmos pecados, vivendo na mesma situação, porque nós não temos nos alegrado naquilo que Cristo Jesus fez por nós. Estamos tentando o quê? Reembolsar a graça de Deus por meio das nossas obras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Exultem, alegria indizível, cheia de glória. Exultem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? Em você mesmo? Não, no Senhor Jesus e naquilo que Ele fez por você. Senão a certeza que você tem de salvação não vale para nada. Sua fé e sua confiança está em Cristo ou não está? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Creiam, a mensagem hoje é: creia. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, continue o quê? Crendo. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, e você está entregue aos seus pecados, então creia. A mensagem é a mesma. Creia. Jonathan, creia. Creia.
Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, quão miseravelmente nós voltamos os nossos olhos de incredulidade para a nossa condição, ó Pai. Quanta graça e quanta misericórdia, ó Deus, foi concedida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo a nós, miseráveis pecadores, nós que éramos inimigos teus. Ó Senhor, faça-nos enxergar, ó Pai, a grandeza dessa salvação. Quão grande é essa salvação, quão muito grande é essa salvação. Faça-nos enxergar, ó Pai, que não há nada que possamos fazer que possa comprá-la, porque essa salvação, ela é muito, muito mais preciosa do que qualquer ouro perecível, muito mais preciosa do que qualquer obra que possamos fazer, muito mais preciosa do que qualquer outra coisa. Nada há de mais precioso nessa vida, ó Pai, do que o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos olhar para Cristo e contemplar aquilo que Ele fez por nós. Faça-nos compreender a grandeza desse amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez com que Ele se entregasse na cruz do Calvário por nós. Senhor, leva-nos à exultação, que sejamos uma igreja, ó Pai, exultante, uma igreja alegre, uma igreja cheia de glória, da Tua glória. Mas por quê? Pelas coisas que fazemos, pela nossa relevância na sociedade? Não, ó Pai, que a nossa alegria seja fundamentada em Cristo Jesus nosso Senhor, não pelo que temos, pelo que fazemos, mas pelo que Cristo Jesus fez por nós. Que a nossa alegria não seja uma alegria arrogante, uma alegria fundamentada em jactância, em presunção, fundamentada naquilo que temos feito ou deixado de fazer, mas que seja uma alegria exultante, cheia da Tua glória, fundamentada naquilo que Cristo Jesus fez por nós. Enche-nos dessa alegria, ó Pai, que sejamos irmãos alegres, que amemos-nos uns aos outros, com amor provindo de Ti, que constrangidos pelo amor de Cristo Jesus nosso Senhor, possamos viver vidas santas, vidas alegres e exultantes, que buscam agradar a Ti, não debaixo do jugo de uma lei, não debaixo do jugo, ó Pai, das boas obras, mas debaixo do jugo de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o jugo dele é suave e é leve. Faça-nos ver, ó Pai, enxergar a grandeza dessa salvação, para que Tu sejas glorificado por meio da fé que concedesses a nós. Que nosso alvo esteja em crer, seja crer, crer e crer, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Jamais fazer buscando glória para Ti, para nós, ou mesmo para Ti. Que a nossa vida seja uma vida de fé, uma fé que produz, uma fé que é a raiz de uma árvore que frutifica, e que esses frutos, provindos dessa raiz da fé, é que glorifiquem o Teu santo nome. Não permitas, ó Pai, que foquemos nos frutos e deixemos de lado a fé. Tem misericórdia de nós, porque aquilo que fizemos diante de Ti, que não seja por meio da fé, é pecado, ainda que seja por boas intenções, e com intenções até de glorificar o Teu nome. Que isso seja muito claro diante das nossas vistas, que aquilo que nós fazemos, que não seja fundamentado na fé, é pecado. E livra-nos, ó Pai, desse pecado, o pecado da incredulidade e da autoconfiança, de acharmos que por nós mesmos e não pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor, nós podemos fazer algo.
tem misericórdia de nós. Leva-nos ao arrependimento, ó Pai, e à confissão de nossos pecados, para que de maneira exultante, confiando na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos glorificar o Teu nome em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja. Louvado sejas Tu, ó Pai, por tão grande salvação. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.